Olá, seja bem-vindo ao Nossa Música, o programa que leva ao público capixaba tudo o que acontece no cenário da educação musical no estado. No programa de hoje você vai assistir. FAMES promove para seus alunos uma oficina de palheta para oboé. Uma conversa sobre composição com o professor Marcelo Rauta. E no quadro Que Instrumento é Esse? Você vai conhecer mais sobre a tuba. A Faculdade de Música do Espírito Santo está oferecendo aos seus alunos uma oficina para a fabricação de palhetas de oboé. A idealizadora do projeto, a professora Mosineide Schutz, está aqui com a gente e vai falar um pouco mais sobre ele. Professora, conta pra gente como é que funciona, quais são os objetivos dessa oficina de palheta de oboé. Bom, nós temos a classe de oboé aqui na Faculdade de Música e ela existe há pouco tempo, né? Nós tivemos alguns professores aqui que contribuíram bastante para que essa classe tivesse hoje o número de alunos que nós temos, né? Que é bastante significativo. É um instrumento raro, porque na verdade a gente utiliza dois instrumentos, né? Um instrumento que é aquele que o André tocou, né? E nós temos o outro instrumento que é o que faz aquele instrumento soar, né? Que é a própria palheta. A palheta ela é muito artesanal e o período de aula, que normalmente gira em 50 minutos a 1 hora, não é suficiente para que a gente consiga passar toda a informação, que é como se fabrica, como se raspa, o desenho dela, as escolas que existem, né? Que nós temos algumas escolas que utilizam de diversas técnicas, não é? E essa oficina realmente ela vem suprir essa necessidade em que os alunos eles podem também estarem se envolvendo, trocando experiências e eles mesmos fazendo suas próprias palhetas, porque até então o professor acaba sempre suprindo. O professor, professora, acabou minha palheta, não tenho. Aí a professora vai e faz. Mas a cultura, né, e a realidade de um oboísta é que ele realmente fabrica suas palhetas. Então, não tinha como outra maneira a gente suprir essa necessidade, senão usarmos um espaço, um momento, uma hora em que isso fosse possível, né? E todo esse maquinário é bastante caro e a escola de música sempre se mostrou muito aberta para que esses materiais fossem comprados e pudesse realmente se tornar uma realidade para a gente aqui no Espírito Santo. E para participar da oficina, só alunos da classe de oboé e da FAMES? Sim. E se alguém quiser vir assistir, ver... Como ouvinte, não, seria maravilhoso. Quanto mais divulgação e interesse do público em relação a ele vai se popularizando um pouco mais. E isso é fantástico, seria maravilhoso. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a oficina. Uma grande conquista. Alunos de idades diferentes e de cursos de vários níveis aprendem juntos como fabricar as palhetas. E eles contam um pouco mais sobre essa experiência. Pedro Paulo, qual instrumento e qual curso que você faz aqui na FAMES? Bom, o curso é musicalização e o instrumento é oboé. E me fala o que você já aprendeu a fazer aqui nessa oficina de palheta? Palheta, aprendi a fazer o molde, amolar faca, várias coisas. E você está gostando? Adorando. Qual curso que você faz aqui, meu quiser? Eu faço o curso de formação musical em oboé. Uhum. E como que essa oficina tem contribuído para você enquanto instrumentista? Como instrumentista é muito bom porque todo oboísta ele tem que saber esse processo. É um processo longo, é árduo, mas é muito prazeroso porque na hora de tocar você vai ver que é algo que você fez, então é algo muito pessoal. E como pessoal é algo interessante porque isso aqui retira toda a ansiedade
e é algo a mais que o instrumentista tem. E agora a gente vai ver passo a passo a confecção da palheta de um oboé. E o André vai falar aqui pra gente. André, por favor. Bom, nós vamos começar com esse tubo, que é um tubo de cana. Não é uma cana normal, dessa cana que as pessoas conhecem, ela é uma cana do brejo, cana de rei também, é um chamado ela também. Ela é cultivada no sul da França. É lógico que no mundo todo nós temos como cultivar essa cana. Só que os oboístas em geral, a maioria deles gostam da cana que é produzida lá no sul da França. E essa cana, ela já tem uma medida exata, ela já tem uma espessura toda apropriada, exatamente, apropriada para a gente poder trabalhar e no final produzir isso aqui, que é a palheta do oboé. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que nós vamos fazer isso. Primeiro, nós vamos pegar esse tubo, existe uma peça, uma maquininha que vai tripartir esse tubo em 3 partes, que é tripartir dessa forma aqui, ó. Então, de um tubo desse, presume-se 3 canas, 3 palhetas. Vamos pegar uma dessas partes para começar o trabalho. Aqui nessa máquina, nós temos uma guilhotina, ó, nela própria. Isso aqui é uma guilhotina, que nós vamos cortar essa peça. Para ficar do tamanho ideal, né? Isso. E na própria máquina nós já temos as medições exatas. Pronto. Tá vendo? Agora nós vamos para uma outra máquina que se chama pré-goiva. Parece que tira um excesso, né? Isso, ela vai lapidando. Tá vendo que era um material bruto? Que ele vai sofrendo uma série de modificações à medida que a gente vai passando pelas máquinas, fazendo os procedimentos. O nome dessa máquina aqui é goiva. Isso aqui foi a pré-goiva, que tirou uma parte grossa da cana. Essa máquina é a goiva, que vai refinar ainda mais esse procedimento. E ela vai chegar nesse ponto aqui, ó. Depois dela ser bem lapidada, ela fica fininha assim. Isso. Ok. E nós já temos aqui a medida exata que a máquina já deixa essa medida. Aí nós deixamos ela na água por um tempo. E por que ela tem que ficar na água? Porque trata-se de uma madeira. Agora, o procedimento que essa madeira vai sofrer, se ela estiver seca, ela vai rachar. Nós vamos ter que dobrar ela. Aqui nós já temos um tamanho já apropriado. Nós vamos agora descobrir o meio dela. Essa peça de madeira chama-se gabarito. E ele já tem aqui, ó, uma medição onde é que é o meio. Nós vamos agora fazer assim, ó. Descobrir o meio dele aqui e vamos marcar. Nesse caso aqui, se ela não tiver encharcada e molhada, ela vai rachar, ó, que a gente tem que fazer isso com ela. Ah, vai ser dobrada então. Isso. Depois de dobrada, tem outro instrumento que se chama molde. Nós vamos moldar ela. E cada oboísta, cada músico vai descobrindo o seu molde. Existem uns moldes mais indicados, onde todas as pessoas começam, e etc. Quando a gente terminar de fazer esse procedimento aqui, ela vai estar assim, ó. A gente vai tirar daquela ferramenta assim. Ela tá com os cantinhos cortados, né? Pode ver que ela é aquela mesma que tá dobrada, tá vendo? Ó, ela tá dobrada. Depois nós vamos amarrar ela no tubo. E nós usamos essa ferramenta aqui que se chama mandril, que nós colocamos para dar um apoio, para ajudar na hora de amarrar a cana no tubo. E para tudo isso existem medidas. E depois nós vamos amarrar a linha. Vamos fazer
parte ficar fixada nessa. Depois desse procedimento vai acontecer isso aqui, ó. Isso aqui é o pré-final, não tá finalizado ainda. Porque você pode ver que aquela cana que eu amarrei aqui, essa cana que está amarrada, ela está fechada, tá vendo? E ela tem verniz. Então nós vamos começar um procedimento agora que é a finalização dela. Tá vendo que essa está maior do que essa aqui tá, essa está finalizada. Esta, não. Nós acabamos de amarrar ela. Nós vamos cortar ela para ela ficar do mesmo tamanho, ó. Porque é a vibração dessas palhetas que faz o som do instrumento, não é isso? É as duas entrando em vibração. Ó, essa está fechada, essa está aberta. E depois de raspar, sai o som. E é com esse som que a gente consegue... Na verdade, a gente está fabricando um instrumento para colocar num outro instrumento. Essa é a realidade. Então toca um pouco pra gente, André. A criatividade é um potencial inerente ao homem e a realização deste potencial é uma de suas necessidades. E é assim também com o processo de composição musical. A música como arte é baseada em criações que envolvem valores estéticos como beleza, equilíbrio e harmonia, que sintetizam as emoções, a história, os sentimentos e a cultura do compositor. O professor da FAMES, o compositor capixaba Marcelo Rauta, falou conosco sobre a prática de composição. Composição musical. Vamos resumir. Junção de sons. Esses sons podem ser diversos e produzidos por qualquer meio. E a escolha de como organizar esse som varia de época para época. Por exemplo, nas escolas musicais nós temos, por exemplo, o período barroco, depois o clássico, romântico, moderno, agora a era contemporânea. E cada período tem a sua estética, a sua maneira de organizar esses sons. Por exemplo, no barroco nós temos contraponto imperando, uma coisa mais polifônica. No classicismo nós podemos ter uma peça mais clara, como por exemplo contrastando com o barroco, por exemplo. Com vozes mais densas. Depois temos o romântico, que exagera nos sentimentos. Depois o modernismo, que incorpora outra linguagem diferente dessa, por exemplo, com o uso de tríades, quartas, cluster e outras técnicas. E a era contemporânea, que se segue após essa, onde nós hoje temos a possibilidade de escolher o que vamos trabalhar. Podemos pegar desde o barroco, ou até mesmo antes do barroco, até a era moderna, e misturar ou justapor. Rauta, muitas de suas músicas incorporam sons do cotidiano, que inspiram um compositor de música erudita a criar. São vários os motivos para se criar. Cada compositor escolhe a sua maneira. Mas essa ideia de se usar sons cotidianos é uma prática antiga. Desde o barroco, o clássico,
Você vê compositores, por exemplo, se inspirando na natureza, tentando transpor para a orquestra, por exemplo, uma tempestade. Beethoven fez isso, Rossini. E hoje, nós, por exemplo, podemos citar como inspiração o nosso cotidiano, o trânsito, como eu utilizei, por exemplo, na minha sinfonieta número 3 para sopros, onde eu, morando no Rio de Janeiro, incorporei a ideia de eu passando na Lapa, utilizando sirene de ambulância, o trânsito e outros barulhos, né? Que podemos considerar barulhos, mas na verdade o barulho organizado passa a ser música, então deixa de ser barulho. Eu geralmente, por exemplo, quando eu vou compor relacionado a algum som, eu passo primeiro para observação, audição daquele som. Depois, qual instrumento que combina ou vai fazer o próximo daquele som timbristicamente. Por exemplo, na ambulância que eu utilizei na sinfonieta número 3, eu coloquei clarinetas na região aguda em segundas menores, para dar a ideia de uma sirene de ambulância. Outras obras, por exemplo, que eu escrevi agora, a sonata para tuba e piano, onde eu faço uma homenagem à Vitória. Cada movimento tem o nome de um monumento, Teatro Carlos Gomes, Igreja de São Francisco. Eu tentei, por exemplo, na Igreja de São Francisco, pela época da sua construção, escrever uma música que lembrasse aquela época. E Carlos Gomes, misturando todas essas épocas da música que eu te expliquei, que é um teatro, e ali nós temos apresentações de várias músicas de diversas épocas. E o registro e a publicação de uma obra, como é que é feito e qual é a importância desse processo? Bom, é importante registrar a música no caso de haver plágio ou roubo. O compositor, quando ele registra, ele está se resguardando desses problemas. O registro geralmente é feito aqui no Espírito Santo, na Academia Brasileira, e no Rio de Janeiro, na Escola de Música da UFRJ. Quem publica não precisa registrar, porque a publicação já é uma forma de registro. No ano passado, você teve um número de lançamentos de suas obras que a gente poderia dizer assim que foi bastante alto, bem profícuo. Fala um pouco desse número, fala um pouco dessas obras, você também lançou um CD, fala um pouco disso pra gente. Na verdade, esse grande número de lançamentos foi uma surpresa para mim, porque até o momento eu tinha na Academia Brasileira de Música uma obra publicada e na editora Periferia Music, que tem sede em Barcelona, na Espanha, 5 obras. Aí, o ano passado, o editor me ligou dizendo: Rauto, você tem alguma obra pronta para ser publicada? Eu falei assim: tenho. Resolvi mandar várias para eles. Pensei assim, eles vão escolher uma ou duas para publicar. Depois recebi o retorno dizendo que eles iriam publicar todas que eu havia mandado. Na época eu tinha 40 obras prontas para poder ser publicadas e eles publicaram as 40. Lancei também o CD com obras para violão e piano, que eu chamei de Herigtiba. Herigtiba é o primeiro nome da minha cidade natal, no caso Anchieta, e significa lugar de muitas ostras. E fala também sobre as estreias mundiais, que foram várias. Que bom, né? Várias estreias mundiais no ano passado. Esse ano espero que continue no mesmo número que o ano passado. A Banda Sinfônica executou a minha sinfonieta número 3, que foi a minha maior obra. E estreia mundial, para quem não sabe, nossa, é um nome assim, nossa, mundial. Foi feito assim, teve câmeras e passou para o mundo todo? Não, não é assim que significa. Estreia mundial chamamos a primeira estreia, não importa o local e como ela foi feita. Se ela foi feita, por exemplo, aqui na FAMES, a primeira vez chama estreia mundial, então brasileiro. Depois, estreia na China, no Japão, ou então estreia estadual, estreia regional, e assim vai. Sempre estreia. Quando ela é tocada pela primeira vez no mundo, é estreia mundial. Sim, estreia mundial. Aí quando se repete no mesmo lugar, aí já deixa de ser estreia. No processo de criação, existe um momento onde o compositor vai improvisando para começar a procurar e achar coisas que se encaixem nessa nova música que está surgindo. Você poderia falar um pouco sobre essa improvisação, de como ela é importante no seu trabalho e finalizar a matéria para a gente com uma improvisação? Sim.
Eu gosto muito de fazer improvisação ao piano, às vezes de um tema já pré-definido, ou simplesmente escolher um estilo musical ou um compositor e improvisar de acordo com o estilo desse compositor. Nos últimos anos, Rauta tem se destacado por suas peças musicais eruditas com marcas contemporâneas. Nas imagens, a Banda Sinfônica da FAMES executa a Sinfonieta número 3, Paisagens Sonoras, composta por Rauta. Hoje no quadro Que Instrumento é Esse? Nós vamos conhecer o maior instrumento de sopro da família dos metais, a tuba. Estou aqui com o professor Gladson, que vai contar um pouco para a gente sobre esse instrumento. Professor, por favor, apresenta o instrumento para a gente. Essa é a tuba, é o mais novo dos instrumentos de metal também, e foi inventado por volta de 1830, na Alemanha. E ela trabalha com o mesmo sistema do trompete, da trompa, o sistema de válvulas. Ou seja, a gente tem um bocal, que é onde a gente provoca a vibração labial, e o ar que vai movimentar essa vibração, que vai gerar o som no instrumento. Gerou o som no bocal, passa por dentro do instrumento, onde ele é equalizado aqui nos pistons e projetado pela campana do instrumento. Nós temos a maior campana e o som mais grave também nesse instrumento. Então ele geralmente é utilizado nas bandas de música para fazer a parte harmônica, a parte fundamental do som. E na orquestra, acompanhando junto com os contrabaixos e com o naipe de trombones e tuba, fazendo reforço grave e solando também. Professor, explica também um pouco sobre a história, os primórdios. Você falou que é um instrumento recente, mas conta um pouquinho dessa história para a gente. Então, a tuba, ela vem de um instrumento chamado off-clade, parece um fagote de metal. E depois desse off-clade surgiu o serpentão na orquestra, que é um instrumento que parece um berrante muito grande, tem um formato de uma serpente, por isso esse é o nome. Ela foi substituir esses instrumentos pela precariedade deles, em volume sonoro e afinação. E quando ela foi introduzida na orquestra, ela já era nesse formato. As poucas alterações que teve na tuba durante sua história foi que ela era mais cônica, um tubo cônico todo enrolado, aproximadamente 8 metros de tubo, e que depois foram substituídos por essas válvulas, que são esses tubos que já são cilíndricos, simplesmente para facilitar a construção e melhorar os fatores de afinação, como o ajuste dela em geral. Na orquestra, ela foi colocada pela primeira vez por Berlioz, na Sinfonia Fantástica. As peças anteriores a isso são escritas ou para cimbaço, ou para off-clade, ou para serpentão, que são também tocadas na tuba atualmente. Professor, você pode tocar uma música que foi feita específica para tuba? Claro. E agora tem jeito da gente escutar uma música que o pessoal de casa possa identificar facilmente, uma música assim conhecida que foi feita para tuba também? Claro, também temos.
programa Nossa Música chegou ao fim, mas se você quiser enviar uma sugestão de pauta, um elogio, uma crítica, por favor, entre em contato através do e-mail nossamusica@fames.es.gov.br. Eu te vejo no próximo programa. Até lá!